Saudações, louvamos e glorificamos a Deus pela sua bondade, pelo seu amor inefável para conosco. Eu quero te convidar neste momento a abrir a sua Bíblia comigo, o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 26. Eu quero meditar com você a respeito do verso 14, que nos fala sobre o preço da traição, né? E diz o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me queres dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Desde então buscava oportunidade para o entregar. E diz aqui mais embaixo, o título: A Última Páscoa e a Santa Ceia. Diz aqui no verso 21: e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhes: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Diz ainda o verso 24: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem não lhe houvesse nascido. O título da mensagem que Deus propõe para compartilhar com você, ele vai relatar a respeito de que a falta de visão pode levar à morte eterna. Nós temos aí o personagem Judas Iscariote. Judas, ele foi escolhido como os outros 11 apóstolos. Ele foi escolhido, todos aqueles 12 foram chamados pelo mestre. Judas tinha uma função importante, ele era tesoureiro. Ele guardava o dinheiro que é recebido como doação. E a Bíblia fala e deixa bem claro que daquele dinheiro ele pegava alguma coisa para si. Na verdade, quando a gente começa a compartilhar sobre essa falta de visão, isso é algo muito profundo. A gente se depara com pessoas que professam a fé. Judas também ele professou, ele andava com o mestre, mas ele não conseguia visualizar. Por isso, a palavra deixa bem claro: se seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Judas andou com Jesus durante os 3 anos do seu ministério. Jesus começa o seu ministério aos 30 anos e aos 33 ele é morto, crucificado e morto naquela cruz do Calvário, por mim e por você, para nos dar direito à vida eterna. Por isso a palavra deixa bem claro que já estava escrito que o Filho do Homem ele teria que ser traído para que se cumprisse as Sagradas Escrituras. Mas a palavra deixa bem claro: era melhor que aquele homem que iria trair Jesus não tivesse nascido. É algo para a gente refletir. A gente tem toda uma caminhada, a gente conhece o Senhor, nós amamos o Senhor, e mesmo assim ainda somos capazes de trair o Senhor. E quando é que traímos o Senhor? Quando deixamos de cumprir os seus propósitos. Judas, ele não tinha visão de reino, ele não tinha visão do mundo espiritual. Ele estava com o mestre, mesmo o mestre compartilhando de curas, de milagres. Ele estava ali com o mestre, mas ele não conseguia entender o porquê que Jesus se doava, o porquê que Jesus mandava as pessoas se baterem na tua face, oferece a outra face. Ele tinha dificuldade de entender. E isso incomodou tanto a Judas, porque Judas, ele de uma certa forma era um revolucionário, ele não concordava com determinadas situações que aconteciam naquela época. Então no fundo ele se revoltava. E na cabeça de Judas podemos entender
não afirmar, porque não estávamos lá naquele momento, de que de alguma maneira ele estava ali com os outros 11 discípulos, mas ele não tinha aprendido o valor de se doar, de amar. Porque o nosso Mestre Jesus, ele ensinou e continua ensinando dos grandes mandamentos, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o nosso primeiro mandamento, como está escrito lá em Êxodo. E ele diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o nosso próximo de verdade, é uma coisa que eu digo que eu preciso aprender e que você precisa aprender, a Bíblia diz o seguinte: nada deveis a ninguém a não ser o amor. A gente sabe que por mais que a gente se dedique, por mais que a gente tente amar, a gente precisa aprender mais. A palavra diz o seguinte: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então a mensagem desta noite, ela vai falar a respeito de que eu e você precisamos ter visão do céu. Sabe por quê? Porque se eu e você não tivermos a visão verdadeira de seguir os verdadeiros ensinamentos de Jesus, nós podemos cometer o mesmo pecado, que é a traição. E existem várias formas de nós trairmos o Mestre. Quando nós, muitas das vezes, negamos ajudar alguém, quando nós, muitas das vezes, não nos colocamos na situação em que o outro está passando, só pensamos em nós mesmos, todas essas formas nós estamos negando a Jesus. Naquele grande dia, um grupo vai se aproximar e vai dizer assim: mas Senhor, quando é que nós não fizemos isso? Quando deixaste de fazer a um dos pequeninos. Ou seja, Judas, ele não tinha visão de reino. Se ele tivesse visão de reino, ele tinha compreendido que Deus enviou o seu único filho, como está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Deus enviou o seu único filho. Jesus, ele veio, ele nasceu neste mundo com uma missão: entregar a sua vida em resgate da minha e da sua, para que nós obtivéssemos a vida eterna. E essa vida eterna está nele. A palavra diz o seguinte, é a palavra que diz, ele diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Judas estava ali durante aquele período de 3 anos, mas não tinha aprendido. Estava com ele, mas não tinha permitido que o Espírito Santo transformasse o seu coração. Eu acredito que por muitas vezes o Espírito de Deus falava com Judas: Judas, você está fazendo errado, tirando dinheiro que não te pertence. Judas, a tua ambição, a tua falta de visão vai te conduzir a um caminho sem volta. Mas Judas, o que ele fez? Judas, ele simplesmente, ele decidiu, foi uma decisão própria, pessoal, trair Jesus por 30 moedas de prata. Segundo alguns historiadores, 30 moedas de prata era o preço que se pagava por um escravo na época. Agora imagine que situação difícil. Um servo, alguém, e Jesus disse assim, Jesus falou isso: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas o amigo sabe. Jesus compartilhava, dialogava com eles. Judas teve um grande privilégio que eu e você não tivemos, de estar sendo educado, estar sendo amparado, amado pessoalmente. Nós temos o amor de Cristo, sim, mas eu estou me referindo a uma presença pessoal. Sabe, como eu gostaria de ter sido educado, catequizado pelo Mestre de perto. E eu acredito que você também, que está visualizando esse vídeo, gostaria de ter um Mestre. Que coisa gostosa, você de manhã poder estar com Jesus, tomando café com Jesus, almoçando com Jesus, fazendo a obra de Deus com Jesus.
Isso eu estou falando fisicamente. Judas teve tudo isso e simplesmente ele entregou o mestre por 30 moedas de prata. Só que existe uma coisa. A palavra fala que depois que ele entregou, ele sentiu um verdadeiro remorso. E ele chegou ao ponto de dizer, está escrito na palavra de Deus, eu traí sangue inocente. Judas até depois, ele tentou voltar atrás, quando ele percebeu, porque eu acredito que ele, quando vendeu, praticamente o mestre por 30 moedas de prata, o que eu consigo entender pela leitura da palavra é que ele acho que pensava que Jesus iria se defender por si próprio. Jesus ele tinha e tem o poder de enviar. Deus poderia ter enviado uma legião de anjos para defender. A palavra diz, todo poder me é dado no céu e na terra. Jesus falou, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, o Mestre. Mas ele veio para aquela hora. Ele chega a um ponto de falar, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. Isso é visão. É você se submeter à vontade de alguém superior. É você confiar. Jesus, ele confiava e continua confiando no seu Pai Deus. Porque mesmo ele tendo passado pelaquela morte difícil, ele foi crucificado, sofreu na cruz do Calvário. Mas ele sabia que aquilo tudo ia resultar em uma vitória eterna, não algo passageiro. Judas, a gente consegue entender que ele não tinha visão de reino, ele conseguia ver o superficial. Mas Jesus não. Jesus ele tinha uma visão eterna. Ele sabia que mesmo diante daquela crucificação, no final de tudo, ele receberia a honra e glória do seu Pai. E é o que hoje acontece. Ele está sentado à destra de Deus. E hoje ele é o meu advogado e é o seu advogado. Então Judas, ele perdeu a oportunidade. E depois ele tentou voltar atrás. Mas aquelas autoridades já tinham conseguido o que eles queriam. Que era realmente pegar Jesus na emboscada. E acima de tudo, o que me chama a atenção e eu quero compartilhar com vocês é que ele ainda vai lá e beija o mestre. Ele disse, aquele que eu beijar, esse é o Cristo. E Jesus, ele agora foi preso, esbofeteado por mim e por você, recebeu coroa de espinho, foi cuspido. Tudo porque Judas não teve visão de reino. E o Espírito Santo me chama a atenção para falar contigo. Será que você hoje e eu, nós estamos na visão de reino? Como será que tem sido o meu comportamento como cristão? Como será que tem sido o teu comportamento? Será que realmente nós estamos seguindo as pisadas de Cristo? Fica uma reflexão para mim e para você. E se porventura eu estou falando com alguém que ainda não tomou a decisão de seguir a Jesus, seguir os verdadeiros passos de Jesus, como eu estou tendo a oportunidade, você também está tendo hoje. A Bíblia diz assim, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Hoje é noite de arrependimento, hoje é noite de eu e você nos colocarmos diante do Senhor para pedir perdão. Se porventura nós não estamos tendo visão de reino, vamos passar a ter visão de reino. Vamos servir a Jesus, não pelo que Ele pode fazer por curas materiais ou por bens materiais, não vamos barganhar com o Espírito de Deus. Não vamos servir a Jesus porque Ele pode nos dar um carro bonito, pode nos dar uma vida estabilizada, pode nos encher de saúde, enfim, não, vamos servir a Jesus pelo que Ele é, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz o seguinte para você e para mim, aquele que largar tudo por amor a Jesus, renunciar, tiver visão de reino,
Ele receberá 100 vezes mais aqui nessa terra, mas o principal de tudo, ele terá a vida eterna. Judas não teve essa vida eterna. O remorso dele fez com que depois aqueles homens falaram: eu não me importo, isso é contigo. Se você traiu ele, o problema é teu. Mas nós já conseguimos o nosso objetivo, que era colocar a mão nele. E agora aquele Judas, ele vai lá e se suicida. Ele se mata. Ele foi covarde. Quem sabe se ele pedisse perdão, se arrependesse como Pedro, ele não tinha alcançado a vida eterna em Cristo. Mas ele, uma atitude covarde, ele agora vai lá e se suicida. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa noite o Espírito de Deus fala contigo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta do seu coração, eu e meu Pai entraremos e faremos morada. Jesus, ele fala contigo isso. Se porventura você não tem sido leal, você não tem sido fiel ao Senhor, você está na oportunidade hoje. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu tenho certeza absoluta que essa mensagem, ela está falando ao coração de alguém. É hoje. Atente para a voz do Espírito de Deus, porque Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. Esta é uma mensagem angelical, é uma mensagem da parte de Deus para que você venha se arrepender, para que você não venha ter o mesmo fim que Judas teve. Foi uma escolha dele. Ele não teve visão espiritual e isso levou ele à morte eterna, física e eterna. Então deixa eu te dizer uma coisa. Se arrependa dos seus pecados e siga o trilho, o caminho que vai te conduzir à vida eterna, o caminho espinhoso. Muitas das vezes eu sinto esses espinhos na carne. A vontade da carne é algo para a carne maravilhoso, mas o melhor de tudo é renunciar à carne e olhar para o alvo. O salmista, ele disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Está com dificuldade de servir a Deus? Eu estou falando do que eu estou vivendo hoje. Busque a presença do Espírito Santo, busque a força, clame ao Senhor. Está com dificuldade de ser fiel? Clame: Jesus, está difícil para mim, mas a tua graça me basta. E eu tenho certeza que o Senhor te dará graça para que você continue caminhando no caminho da justiça, que vai te levar à vida eterna. Então, se teus olhos estão enxergando somente os prazeres, as delícias deste mundo, se os teus olhos estão enxergando somente coisas superficiais, momentâneas, a palavra diz para você nessa noite: juntai tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem vai destruir. Junte tesouro no céu e confie no Senhor, porque Ele vai te conduzir a caminhos verdejantes. Busque a face do Senhor e peça a graça, e a graça dele, favor, louvado seja Deus, que não é merecido, ou seja, é grátis. O amor de Deus é tão lindo, é algo que eu e você não temos o direito, graça, favor e merecido, é algo que eu não tenho direito. Mas Jesus, Ele lá na cruz do Calvário, Ele me deu o direito, Ele te deu o direito de nós termos direito a essa vida eterna. Busque a Ele e você receberá essa graça para você continuar servindo a Ele, amando Ele e vivendo uma vida feliz. E com certeza, aquilo que for preciso ser acrescentado na sua e na minha vida, Ele vai acrescentar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Isso que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós temos um canal abençoado do YouTube com quase 500 pessoas. Se inscreva no nosso canal, compartilhe estas mensagens e tenha um futuro feliz. Você não precisa reagir como Judas reagiu, mas seja diferente, seja como os outros 11 que foram fiéis e serviram a Deus. E com certeza naquele grande dia eles estarão assentados na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, naquela grande ceia, aonde o Senhor dirá para os seus escolhidos: vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança o reino eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.